Você já parou para pensar quantas vezes foi protegido por Deus sem nem saber? Quantas armadilhas foram evitadas? Quantos caminhos perigosos você nem chegou a entrar? Muitas vezes, a proteção divina não vem com barulho ou sinais evidentes. Ela acontece no silêncio, nas pequenas mudanças de rota, nas intuições inexplicáveis. Neste vídeo, vamos caminhar por histórias bíblicas e princípios espirituais que revelam como Deus cuida dos seus filhos em todas as situações, mesmo quando tudo parece desmoronar. Mas antes de começarmos, deixe aqui nos comentários seu pedido de oração. Juntos, como família da fé, vamos interceder uns pelos outros. Deus ouve, e onde há oração, há intervenção. A primeira e mais poderosa verdade que precisamos entender é que a proteção de Deus não é apenas aquilo que conseguimos enxergar. Ela é, em sua essência, espiritual e invisível. Muitas vezes esperamos por milagres visíveis, por livramentos que podemos contar em detalhes. Mas esquecemos que o maior tipo de proteção acontece no nível emocional, mental e espiritual, onde nem sempre percebemos, mas onde certamente somos guardados. O Salmo 121 é uma canção de confiança escrita por um peregrino que subia rumo a Jerusalém, talvez enfrentando perigos nas estradas montanhosas da época. O versículo 7 declara: "O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma." Esse versículo nos mostra que Deus vai além da proteção externa. Ele protege o que é mais precioso, nossa alma. Quando Ele cuida da nossa alma, Ele fortalece nossa capacidade de suportar as lutas da vida, de resistir às tentações e de manter a fé mesmo em dias escuros. A maioria dos perigos que enfrentamos hoje não são físicos, mas internos. São vozes que dizem que não somos bons o suficiente. É o medo do fracasso, o trauma do passado, a ansiedade sobre o amanhã. É a dor silenciosa que nem os mais próximos percebem. Mas Deus percebe e protege. A natureza da proteção divina é como a de um pai que não apenas coloca grades nas janelas da casa, mas ensina o filho a identificar o que é perigoso, a dizer não ao que parece atraente, mas destrutivo. Deus age nas pequenas decisões, nas palavras que evitamos dizer por sabedoria, nos caminhos que deixamos de seguir sem saber o motivo. Todos esses momentos, a sua proteção está operando, mesmo quando não conseguimos dar nome a isso. Você já se perguntou por que, mesmo enfrentando tantas crises, você ainda está de pé? Já percebeu que há uma força que te faz levantar, mesmo quando tudo diz para desistir? Essa força não é aleatória. É o Espírito Santo te sustentando, é o Deus que te protege de dentro para fora, te blindando contra tudo aquilo que poderia destruir sua fé. Muitos acreditam que estão protegidos apenas quando não acontece nada de ruim. Mas proteção divina também é você não perder a esperança depois de uma perda. É manter a fé mesmo quando tudo ao seu redor diz que não vale mais a pena. Talvez você esteja se sentindo vulnerável hoje. Talvez esteja passando por um momento onde parece que o céu está de costas para você. Mas escute com atenção. Deus nunca parou de te guardar. Ele está trabalhando onde você não pode ver. Como um jardineiro que cuida das raízes, mesmo quando o galho está seco, Deus está investindo no seu interior. Ele está podando o excesso para fazer florescer algo muito mais profundo. Você pode não ver hoje, mas vai agradecer depois. Tempestades fazem parte da existência humana. Nenhuma vida está imune a elas. Elas chegam sem aviso, mudam a paisagem da alma e nos colocam frente a frente com a nossa fragilidade. Pode ser uma crise financeira, um luto inesperado, uma enfermidade ou uma batalha interna que ninguém vê. E quando as nuvens escuras cobrem o céu da nossa vida, é comum nos perguntarmos: onde está Deus? Mas a verdade é que a presença de uma tempestade não significa a ausência de Deus. Pelo contrário, são justamente nesses momentos que a sua proteção se revela mais profundamente. Em Marcos 4, encontramos Jesus com os discípulos em um barco atravessando o mar quando uma tempestade violenta se levanta. As ondas invadem o barco
e os discípulos entram em pânico. Enquanto isso, Jesus dorme e, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalme-se, fique quieto." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Marcos 4:39. Esse episódio é mais do que um milagre sobre a natureza. É um retrato do cuidado divino. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele continua no controle. Deus não prometeu ausência de tempestades, mas presença dentro delas. Ele pode não evitar o vento, mas te dará estrutura para suportá-lo. Ele pode não parar as ondas imediatamente, mas te ensinará a caminhar sobre elas. A proteção de Deus nas tempestades é um descanso em meio ao caos, é um escudo de paz no meio da agitação. É um lembrete de que o barco não afunda quando o dono dos mares está a bordo. Você já viveu algo que só entendeu depois? Um desvio de rota, um atraso, uma porta que não se abriu. E depois você percebeu: Deus me livrou. Esses são os livramentos silenciosos, invisíveis. Eles não chamam atenção, não brilham como milagres instantâneos, mas transformam o rumo da nossa vida. O Salmo 91:11 afirma: "Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos." Isso significa que há ordens específicas do céu sobre você. Deus posiciona livramentos no seu trajeto, muitas vezes sem que você perceba. A história de Balaão, em Números 22, mostra isso com clareza. Um anjo se colocou no caminho, mas Balaão não viu. Sua jumenta, sim, e ela impediu que Balaão fosse morto. Deus pode usar até uma contrariedade para salvar a sua vida. Quando algo não deu certo, talvez tenha dado muito mais certo do que você imagina. Você só não viu ainda, mas verá. Ansiedade, esgotamento, tristeza profunda. Muitos enfrentam isso em silêncio, mas Deus também protege o nosso emocional. Filipenses 4:6-7 diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes." A paz de Deus é escudo contra a ansiedade. Ela protege nossos pensamentos, acalma nossos sentimentos e reorganiza o que está bagunçado dentro de nós. Deus não espera que sua mente esteja perfeita para agir. Ele entra na confusão e começa a curar. Mesmo que você não consiga orar, Ele ouve seus suspiros. Mesmo que não consiga explicar, Ele entende o que está doendo. Ungido rei ainda jovem, Davi passou anos fugindo de Saul. Dormiu em cavernas, foi traído. Teve a vida ameaçada inúmeras vezes, mas Deus o protegeu em cada etapa. Em 1 Samuel 23, Saul estava prestes a capturá-lo quando uma distração divina acontece. Os filisteus invadem a terra e Saul desiste da perseguição. Coincidência? Não. Providência. Deus muda o curso da história para proteger os seus. Imagine só como Davi estava se sentindo naquele momento. Porém, a caverna não era castigo, era a escola. O esconderijo não era rejeição, era refinamento. Diante disso, saiba que o Deus que protegeu Davi em seus dias mais sombrios também está com você agora. Outra coisa importante a se entender é: nem toda oportunidade perdida é fracasso. Muitas são livramentos. Em Atos 16:6-7, o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. O caminho parecia certo, mas Deus o redirecionou à Macedônia, onde vidas seriam alcançadas. Quantas vezes Deus te impediu de seguir caminhos que te destruiriam? Aquela empresa, aquela pessoa, aquele projeto parecia ideal. Mas Deus fechou a porta. Você chorou. Mas hoje entende, foi proteção. E isso acontece porque Deus vê o fim desde o começo. Portas fechadas também são respostas. E muitas vezes são as melhores. Vemos diversos exemplos desse na Bíblia, e um deles é José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Ele parecia esquecido, mas cada fase da dor era parte do plano. A prisão não atrasou o propósito, foi o caminho para ele. Em Gênesis 50:20 ele diz: "Vós intentastes o mal contra mim,
porém Deus o tornou em bem. A proteção de Deus não é ausência de sofrimento, mas presença fiel dentro dele. José saiu do poço direto para o palácio, mas só depois de passar pelo processo que o preparou para governar. Todos enfrentamos tentações, mas Deus não nos abandona nessas lutas. Coríntios 10:13 diz que Ele não permitirá tentação maior que a nossa força, e com ela oferece o escape. A tentação pode parecer irresistível, mas Deus sempre oferece uma saída. Jesus, quando tentado no deserto, venceu com a palavra. Você também pode. A palavra de Deus é seu escudo. O Espírito Santo é sua força. Daniel foi jogado na cova por não negar sua fé. Mas Deus fechou a boca dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. Daniel foi protegido dentro da cova. E o que percebemos é que o milagre não foi evitar o perigo, mas triunfar no meio dele. Se você está cercado por ameaças, lembre-se, Deus ainda envia anjos, e boca de leão não ruge mais alto que a voz de Deus. Israel passou 40 anos no deserto, mas Deus nunca os abandonou. Ele guiava com nuvem de dia, fogo à noite, enviava maná e água da rocha. Nem se gastaram as tuas roupas, nem se inchou o teu pé. Deuteronômio 8:4. Deus cuida dos detalhes. Mesmo quando o caminho é árido, Ele sustenta, protege, guia e alimenta. Deserto não é lugar de morte, é lugar de revelação. Nesse momento você pode estar se perguntando: mas e quando parece que Deus não está ligando para nossas aflições? Bom, a resposta para essa pergunta é muito simples. Silêncio não significa ausência. O nome de Deus nem aparece no livro de Ester, mas sua mão está em cada página. Ele colocou Ester no palácio muito antes da ameaça acontecer. E no tempo certo, ela foi usada para salvar seu povo. Quando Deus parece silencioso, Ele está arquitetando algo. Você pode não ver hoje, mas verá. Confie no silêncio e espere com confiança em Deus. Efésios 6:16 nos fala do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé não impede os ataques, mas bloqueia o impacto. Ela protege o coração contra a dúvida, o medo e a mentira. Manter a fé é manter o escudo erguido. Mesmo sem ver, creia. Mesmo sem sentir, continue. A fé te protege, enquanto o milagre não chega. Vivemos dias em que a mente humana tem sido bombardeada como nunca. Informações desencontradas, vozes por todos os lados, exigências que sobrecarregam e comparações que machucam. Em meio a tudo isso, a confusão se instala sorrateiramente. A confusão espiritual é uma arma sutil do inimigo. Ela distorce a percepção da realidade, rouba a clareza, enfraquece a fé e nos faz duvidar até mesmo da presença de Deus. Junto a ela vem o desespero, silencioso, paralisante, cruel. Desespero não é apenas tristeza. É sentir que não há saída. É acordar sem direção. É chorar sem saber porquê. É se sentir cansado mesmo depois de descansar. Mas em Isaías 26:3, Deus nos deixa uma promessa poderosa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A chave está em confiar. Não confiar em si mesmo, nas circunstâncias ou nos sentimentos, mas confiar nele. A confiança é o que nos ancora quando o caos tenta nos arrastar. Mais uma vez precisamos lembrar: a paz de Deus não é ausência de problemas. Ela é presença de equilíbrio mesmo quando tudo parece fora do lugar. É como um rio que continua fluindo mesmo entre as pedras, silencioso, mas constante. Deus protege a sua mente como um pai que cobre os ouvidos do filho durante a tempestade para que ele durma em paz. Ele sabe que a verdadeira batalha não está fora, mas dentro de você. Por isso, a proteção dele atua no campo mais invisível, o campo dos pensamentos. Ele cala as vozes da culpa, silencia os ruídos da dúvida, ordena os pensamentos e reconstrói o que o medo tentou destruir. Quando o espírito de confusão tenta te desestabilizar, Deus responde com direção.
Quando o desespero grita que é o fim, Deus sussurra: ainda estou aqui. Assim como fez com Elias, que se escondeu em uma caverna pedindo para morrer, Deus vem até nós. Mas ele não vem com trovões, terremotos ou fogos. Ele vem com uma voz mansa e suave, que restaura e realinha. Volta ao caminho. Ainda não acabou. Essa é a voz que cala o caos. Confie nessa proteção que age até quando você não percebe. A presença de Deus é o seu norte, e a sua paz é a sua defesa contra todo desespero. Não deixe de se equipar com a armadura espiritual de Deus. Em Efésios 6, 10, 18, ela é descrita: cinto da verdade, couraça da justiça, calçados da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, oração constante. Deus não te deixa vulnerável, Ele te equipa para a guerra invisível. Vista essa armadura todos os dias. Você está protegido para vencer. Certa vez Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. O cuidado de Jesus é diário, constante e eterno. Ele conhece cada ovelha pelo nome, busca a que se perdeu, carrega a que está ferida. Nada pode te arrancar das mãos dele. O Salmo 23 termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias. Mesmo hoje. Mesmo agora. E ao resumir tudo que ouvimos aqui hoje, aprendemos que, ao longo de cada história, cada testemunho e cada ensinamento, uma verdade se destaca acima de todas: Deus nunca deixou de te proteger. Mesmo quando você se sentiu esquecido, Ele estava lá. Mesmo quando você se perdeu no meio da dor, Ele estava traçando o mapa do seu retorno. Mesmo quando você chorou sozinho no quarto escuro, Ele enxugava cada lágrima em silêncio. Deus não é um socorrista que chega depois do acidente. Ele é um pai que cuida antes, durante e depois da tempestade. Ele não apenas te livra do mal, Ele te ensina a vencer com fé, maturidade e propósito. Por isso, seja como Davi nas cavernas, José nas prisões, Daniel entre leões ou Israel no deserto, todos eles viveram a mesma realidade. A proteção de Deus é real, poderosa e suficiente. Você pode descansar. Você pode respirar fundo. Você pode seguir em frente, pois está guardado pelas mãos que criaram o universo. Agora é com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe aqui nos comentários o que mais te tocou e faça também o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa lembrar que está protegido por Deus em todos os momentos. Nos vemos no próximo conteúdo aqui no canal Jesus Diário. E nunca se esqueça, você não está só. Deus está com você sempre. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.